Boa noite, amigos que acompanham a TV Esporte Mais. Começa agora mais uma edição do programa É Puro Marketing. O meu convidado hoje é o Thiago Escuro, que é diretor esportivo do Red Bull Brasil, um dos destaques do Campeonato Paulista da Série A1 neste ano. Nós vamos falar muito aqui sobre marketing, mas principalmente sobre gestão esportiva no programa de hoje. Thiago, seja bem-vindo ao programa É Puro Marketing. Boa noite, Giovanni. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero, no decorrer dessa hora, aí, poder discutir bastante como funciona o Red Bull, a gestão do futebol brasileiro, enfim, e outros assuntos interessantes que a gente tem aí no decorrer dessa uma hora. Muito legal. O Thiago está no segundo ano de Red Bull Brasil. No primeiro ele conquistou o acesso da Série A2 para a Série A1 e nesse segundo ano ele conseguiu a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, que era o principal objetivo do time, né? O que dá para destacar desse planejamento do Red Bull Brasil para o Paulista da Série A1, né? Vocês tiveram a Copa Paulista até outubro, mais ou menos, do ano passado, ficou um tempo aí sem atividade, mas mantiveram acho que 9 jogadores da Copa Paulista, né? Como que foi esse planejamento para chegar nesse objetivo que era a conquista da vaga na Série D? Bom, Giovanni, esse trabalho iniciou em outubro de 2013, na verdade, foi quando eu recebi o convite do Red Bull Brasil para assumir a função de diretor esportivo. Naquela altura o clube tinha 2 atletas, alguns membros de comissão técnica. Então, isso, por um lado, foi negativo no momento de chegar e ter muito pouca coisa já construída, mas foi positivo por ter tempo de desenvolver tudo isso, de implementar um modelo de jogo, buscar pessoas que tivessem ideias similares. Então, isso começa com a construção da comissão técnica e aí a montagem do elenco para a Série A2. Então, na montagem do elenco para a Série A2, nós já tínhamos aí a expectativa de que alguns atletas poderiam fazer parte de um ciclo mais amplo, né? Então, jogadores como o Juninho, o Fabiano Heller, o Andrade, o Anderson Marques, isso. O Raul chegou logo depois, o Raul chegou também para a Série A2. Então, são jogadores que nós víamos a perspectiva de fazer um bom campeonato da Série A2 e dar continuidade no desenvolvimento da equipe e no crescimento do clube. Ter uma espinha dorsal não só para a Série A2, mas para o futuro, assim, para alguns anos. Sem dúvida, porque para poder melhorar a qualidade do jogo da equipe, precisa de tempo, precisa de continuidade. Então, a gente apostou nessa construção para poder não só fazer uma boa Série A2, mas começar a criar uma cultura no clube de sequência de elenco, de profissionais, de continuidade e fugir daquele modelo de monta uma equipe para 5 meses, troca todo mundo. Então, esse processo começa na 2, nós tivemos o resultado já, veio o acesso com o vice-campeonato, mantivemos uma base para a Copa Paulista, buscamos alguns jogadores para objetivo claro, né, de conquistar o título da Copa Paulista e ter a vaga na Copa do Brasil. Não tivemos sucesso no segundo semestre por várias razões, por várias variáveis, mas tínhamos convicção de que aquele era o modelo, aquele era o caminho, e aí mantivemos essa base de 9 jogadores. O técnico também, o que é muito importante, né? A gente está até vendo algumas imagens do Red Bull Brasil no Paulista desse ano. Acho que esse foi o ponto alto da campanha, né? Foi uma vitória sobre o Palmeiras, um dos poucos clubes do interior que conseguiram vencer os grandes no campeonato, né? E o técnico fez parte dessa espinha dorsal, né? Que é o Maurício, que você já conhecia há muito tempo, né? Sim, não só o Maurício, mas todo o staff é o mesmo nesse processo de quase 2 anos, né? Então, o futebol acaba jogando muita carga em cima só do treinador, mas cada vez mais você ter bons profissionais em todas as áreas é fundamental para que o treinador tenha informação de qualidade para tomar as decisões, né? Então, ele é o tomador de decisão, mas se em volta dele não tiver profissionais capacitados e que consigam dar a ele as informações que ele precisa, o processo também desequilibra, né? E uma coisa que me marcou muito foi assim que logo quando saiu o regulamento do Campeonato Paulista com o limite de 28 atletas, né? Você foi uma das poucas pessoas que eu vi se mostrando favorável a essa posição, né? Que você inclusive falou que o processo de scouting dos clubes precisaria ser melhor, né? Como foi esse processo de scouting para trazer esses reforços que vocês trouxeram só para esse ano no Campeonato Paulista? Eu falei antes da competição, continuo com essa opinião, acho que tanto o Paulista da Série A1 como o da A2, que ainda está transcorrendo, e o da A3, mostraram que a continuidade
o respeito ao clube, o respeito do clube ao atleta, aos profissionais, no médio e longo prazo vai trazer um retorno muito maior para todo mundo. Então, não houve aquele movimento de as equipes que não estão indo tão bem, demite todos os atletas, contrata atletas de volta, ou as equipes que não estão indo bem na 1, vão retirar atletas da Série A2 para trazer para a Série A1, gera problema para os clubes de A2. Então, foi uma competição muito mais estável. Então, num primeiro ano mais difícil de gerenciar, enfim, mas eu acho que até para forçar uma profissionalização é um caminho eficiente. Então, os clubes vão ter que estar melhor organizados para buscar informações dos atletas, para acertar nas contratações, porque você não pode mais partir naquele modelo de ter 60 contratações numa competição, né? Então, e dentro desse conceito, nós viemos o segundo semestre todo acompanhando Série A de brasileiro, Série B, dentro da nossa possibilidade Série C, e tentando ter o maior número possível de informações sobre os atletas para poder fazer as contratações que nós tínhamos necessidade. E a gente, assim, olhando para o elenco do Red Bull, a gente percebe que, assim, uma preocupação que eu acho que foi tua, assim, não dá para dizer assim que tinha uma grande estrela, mas tinha jogadores de praticamente do mesmo nível para todas as posições. Isso foi o que vocês procuraram, ao invés de apostar em 1 ou 2 medalhões, como normalmente alguns clubes fazem, vocês procuraram colocar todo mundo num nível bom, até para estimular a concorrência entre eles. Foi esse o conceito, mais ou menos? Não, o foco sempre é performance, Giovanni. O foco sempre é ter atletas que possam desempenhar dentro de campo no mais alto nível possível. Quando tem a possibilidade de conciliar isso com aspectos de marketing, com um grande nome, é óbvio que é bem-vindo, mas na construção do elenco para o Paulista, e nós tivemos um elenco no Paulista com nomes conhecidos nacionalmente, internacionalmente. Então, a expectativa das pessoas de fora é de um grande astro internacional, algo que não tem adequação para um Campeonato Paulista e para o trabalho que nós estávamos conduzindo. Então, nós tivemos, sim, todas as posições, atletas que vieram de Série A ou B de brasileiro, ou atletas que já estavam no clube, que a gente tinha uma confiança muito grande. A intenção era que a gente pudesse ter um elenco que possibilitasse fazer os 15 jogos em alto nível, isso apareceu em diversos momentos, e sabíamos também da dificuldade de lidar com isso no dia a dia, porque nós tínhamos ali 18, 20 atletas com condições claras de ser titular, com expectativa de jogar, e que nem sempre essa expectativa era correspondida, né? Você levantou uma bola agora para eu tocar num outro assunto, que é o Alexandre Matos falou muito bem no começo do ano, né? Falam, quando olham para o executivo de futebol, para o diretor esportivo, como é a tua posição, né? As pessoas normalmente analisam se o cara é bom ou não pelas contratações, que é o que dá mais visibilidade ali, né? E o Alexandre Matos falou, pô, mas meu trabalho, então quer dizer que agora eu contratei o time, eu não trabalho mais, né? Tem que ter essa gestão no dia a dia, que é isso que você falou de 18 caras que podem entrar e todo mundo tem expectativa de entrar. E também, algumas vezes, acontece momentos de crise, né? Esse ano o Red Bull propriamente teve um momento que não estava tão bem no campeonato, jogou aqui contra o Osasco Audax, foi uma derrota por 6-1, que normalmente em outros clubes a expectativa era de mudança total. Manda técnico embora, a gente tem até algumas imagens desse jogo, manda técnico embora, manda jogador embora, e vocês não fizeram nada disso, né? Como essa, podemos chamar de gestão de crise, foi tratada internamente e o que isso representou para a sequência do time no campeonato? Antes de entrar nesse ponto, eu concordo profundamente com essa questão da função do executivo no futebol, né? Então, contratar atletas é uma pequena parcela do que é o trabalho de uma temporada ou de 2, enfim. Então, existe um trabalho diário de integrar as áreas, de buscar as informações, de decidir como que os investimentos vão ser distribuídos, de construir qual é o modelo de jogo do clube, participar disso também e poder gradativamente dar ao clube
a condição de ser competitivo. E é um processo sempre. ongoing, né? Você tem que acompanhar, as tomadas de decisões são diárias, né? Você tem que acompanhar, tá sempre em cima para perceber foco de crise, para perceber o que pode ser melhor explorado. Isso também faz parte da tarefa do executivo. Não, né? sem dúvida. E no transcorrer da competição, uma série de variáveis vão surgindo que você tem que intervir, você tem que agir, você tem que tomar decisões, tem que se posicionar. Então, é isso. É importante que cada vez mais a gente discuta qual é a função, qual é o trabalho do dia a dia de um diretor esportivo para sair desse senso comum de que, de é fato, só contratar. é só contratar, né? Porque o ato da contratação, ele dura semanas, dias, meses, quando muito, né? Então você assinou o contrato, a partir dali tem a questão de adaptar esse atleta ao clube, prepará-lo para jogar, treiná-lo, fazer com que ele se sinta bem ali. Então, a partir da contratação, aí sim é que começa o trabalho de fato do diretor executivo também. E com relação a essa situação que nós vivemos no meio do Campeonato Paulista, sem dúvida que foi uma derrota desconfortável para todo mundo, pela forma que foi, pelo placar elástico, mas seria uma incoerência ou um equívoco analisar um trabalho de 1 ano e meio por 90 minutos, né? Então, o trabalho seguinte, imediatamente após aquela partida, foi primeiro transmitir segurança e dar proteção ao elenco, aos jogadores, e depois o mesmo trabalho com a comissão técnica. E aí, Giovanni, quando você está no dia a dia administrando todos os problemas e envolvido e 24 horas vivendo isso, você consegue detectar qual é o problema que está gerando a queda de performance. Então, a questão de, manteve o treinador e deu certo, é uma análise simples também. Sim. Então, nós mantivemos a comissão técnica porque nós tínhamos convicção de que o problema não era o trabalho, o problema não era a posição do Maurício como líder do grupo. Nós tínhamos outros problemas que eram papel da comissão técnica também, ajudar a resolver. E foi isso que nós fizemos no dia seguinte e a resposta veio por mérito dos atletas, eu vi assim, principalmente. uma coisa que me chamou muito a atenção no campo foi uma troca de posicionamento do William Magrão, que passou a jogar, sair da zaga, passou a jogar no meio campo, e eu acho que isso fortaleceu bastante o time. Mas eu imagino que também fora vocês devem ter feito algumas outras ações para mostrar que, a gente confia, o trabalho é esse e vamos seguir no caminho. Tem até um exemplo que muita gente agora deu recente do Porto, foi publicado há 2 semanas, acho. Quando o Porto ganhou de 3-1 do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, foi uma derrota inesperada, totalmente inesperada pelo Bayern. E o Rummenigge, que é mais ou menos essa função, acho que é até uma função um pouco maior no clube, no jantar com os atletas, logo após o jogo, já fez um discurso falando, gente, olha, não é esse resultado que mostra o que nós somos, ninguém está feliz aqui agora, mas assim, acabou, agora a gente já tem que pensar em como a gente vai reverter isso daqui para frente. Foi um discurso mais ou menos essa linha de, tipo, não é porque perdemos que está tudo errado, e depois o Bayern fez 6-1 no jogo de volta, conseguiu a vaga. Isso, ter confiança, é isso que do dia a dia acho que te dá, né? Te dá uma confiança de que o trabalho está sendo bem feito e não é por um incidente que você vai ter que mudar. Quando você, de novo, quando você conhece o trabalho, está no dia a dia, te possibilita tomar outras providências que não demitir pessoas, né? Então, porque isso é um comportamento padronizado no futebol brasileiro que precisa mudar. Então, as coisas não vão bem, manda alguém embora. Existem uma série de outras ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia que vão surtir um efeito muito melhor, né? Além disso, eu acho que houve de todo mundo uma habilidade muito grande de reflexão, então, desde os atletas, dos funcionários, comissão técnica. A resposta acho que foi muito boa, né? Da minha parte, então, profissionalmente, você cresce demais vivendo uma semana como aquela. E logo na sequência, 20 dias depois, nós tivemos o oposto, né? E o discurso foi o mesmo. Então, é isso, a atitude do Rummenigge, quando você adota um comportamento mais equilibrado, tanto no momento bom como no ruim, você passa a ser uma liderança melhor compreendida. Então, nós tivemos várias intervenções pós-vitória sobre o Palmeiras. Então, 2, 3 dias deixa aquela partida ainda acontecer, um pouquinho. Os jogadores merecem, enfim, trabalharam para isso,
mas a partir de um certo momento, ó, esse jogo acabou, precisa acabar. Porque isso também não determina que o Red Bull passou a ser um time que vai ser campeão paulista, um super time, né? Tem um técnico que foi técnico da seleção da República Tcheca, no auge da República Tcheca, no começo da década passada, que é Karel Bruckner. E alguém perguntou uma vez para ele qual que era a filosofia de liderança dele com a seleção. E ele falou uma frase muito interessante: meu trabalho basicamente é mostrar para os meus atletas que eles não são tão ruins como algumas pessoas falam nas derrotas, nem tão bons como a maioria fala quando eles ganham, né? Que é ter esse contrassenso, todo mundo saber mais ou menos qual é o teu papel e o teu valor, né? Sem dúvida. De novo, para quem está dentro do clube, tem o dever de agir dessa forma, né? Acho que todo o ambiente externo, torcida, imprensa, enfim, faz parte do espetáculo futebol viver tanto os altos como os baixos numa intensidade mais alta. Nós estamos no dia a dia, tanto as derrotas como as vitórias, elas precisam durar pouco, porque você precisa se organizar para o próximo jogo, para o próximo desafio. Então, o Campeonato Paulista acabou para nós no sábado contra o São Paulo. É óbvio que no domingo todo mundo acompanhou a rodada, confirmou a vaga da Série D. Na segunda-feira nós estávamos reunidos, comissão técnica, direção, para redesenhar o clube para o segundo semestre, para o desafio da Série D. Então, enfim, objetivo conquistado, página virada, vamos dar o próximo passo, né? Em cima do próximo passo, uma coisa que a gente conversei contigo há um tempo já, que era a dificuldade de você montar um time sem calendário, né? Você não tinha um calendário forte do mesmo nível para o segundo semestre. Você tem a Série D, a gente sabe que não é do mesmo nível ainda, mas é a possibilidade que é um campeonato que vai te dar a possibilidade de ter um calendário anual no ano seguinte, né? Se você subir para a Série C, aí a Série C você já consegue equilibrar as coisas, o time do primeiro semestre ser basicamente muito próximo até do time do segundo. Como está sendo trabalhado esse momento agora que você não tem ainda, o ano passado você não tinha esse calendário definido para o ano inteiro e agora com essa perspectiva de poder ter a partir do ano que vem? A Série D é o caminho para chegar onde o Red Bull almeja, né? Que é estar nas principais divisões do futebol brasileiro, e isso possibilita calendário e uma série de outras coisas que vão ajudar com que o clube se desenvolva. Eu acho que a grande vantagem agora, pensando a médio prazo, nós já conhecemos a Série A1, foi o primeiro ano que nós disputamos, a gente já tem uma ideia de como se organizar para ser competitivo, para fazer um bom campeonato, e tem a Série D do Campeonato Brasileiro. Acho que juntando o que nós temos aí de Paulista Série A1, Brasileiro Série D e as condições que o Red Bull Brasil tem de trabalho, toda a estrutura, nós estamos conseguindo desenhar um ciclo de pelo menos mais um ano. Isso já é positivo, é diferente de você 5 meses. Então é óbvio que a ambição é aproveitar essa oportunidade de conquistar o acesso para a Série C, porque caso contrário a gente volta a ter que brigar pela vaga da D, enfim, a vaga da Série D ela é transitória, ela não te garante a continuidade. Mas a médio prazo já é uma mudança significativa do que nós tivemos em 2014. E a Red Bull, saindo um pouco do campo, mas não muito, a Red Bull é uma empresa que tem um investimento forte na área de marketing, isso em todos os esportes que ela trabalha, né? O Red Bull Brasil fez algumas iniciativas bacanas nesse sentido, como o vídeo de apresentação do uniforme que a gente já viu aqui no programa, mas vamos aproveitar que o Thiago está aqui e vamos acompanhar de novo.
gente já falou aqui desse lado de marketing da Red Bull, mas queria aproveitar hoje a tua experiência, a tua atuação, para falar de um outro problema, talvez, que assim, muitas vezes o marketing e o futebol, a performance ali, eles acabam se tendo um tipo de atrito, né? O marketing quer fazer alguma coisa, o performance, não, aqui vai me atrapalhar. Como, do teu ponto de vista hoje, é essa gestão de marketing e performance? Na minha concepção, quem está dentro da parte técnica, seja atleta, treinador, diretor esportivo, precisa ter a compreensão da indústria como um todo. Então, nós dependemos dessas ações, essas ações fazem com que a autoestima do clube melhore, dos atletas. Então, a gente não tem muito problema com isso dentro do dia a dia do Red Bull Brasil. É óbvio que cada vez mais nós estamos tentando fazer com que as áreas convivam para compreender o que é sensível para o futebol, o que é sensível para a área de comunicação, mas a gente tem conseguido fazer bastante ações em conjunto, dentro de um prisma que é prioridade para a performance sempre, mas é óbvio que os atletas, comissão e todo mundo precisa entender que a produção, toda a questão de comunicação, de marketing, de marca, é também um trabalho que o Red Bull Brasil precisa desenvolver e rápido, e isso vai ajudar com que nós tenhamos mais torcedores, com que o dia de jogo seja mais agradável e, consequentemente, traz retorno para os atletas, inclusive. Então, trabalhando esse conceito com os atletas no dia a dia, com a comissão técnica, a gente vem melhorando essa relação. E para finalizar um pouco o assunto Red Bull, o que hoje você destacaria como o maior exemplo do Red Bull Brasil, que é um time que conseguiu a vaga na Série D, no seu primeiro ano de participação, o que você destaca como exemplo do Red Bull para os outros clubes? É bem complicado adotar essa postura, até um pouco de arrogância, né? De querer rotular algo que a Red Bull desenvolva, que os clubes podem copiar. Eu acho que, assim, a grosso modo, são conceitos que o futebol já discute há mais de uma década, mas que pratica pouco. Então é um clube que planeja, é um clube que tem estrutura, que se organiza, trabalha dentro de um orçamento pré-estabelecido. As pessoas que trabalham dentro do clube têm metas, têm objetivos para entregar, são cobradas por isso, são avaliadas por isso. Mas eu não acho que tenha nada de tão inovador na gestão do futebol do dia a dia. A dificuldade é que os clubes brasileiros, em geral, não praticam isso, né? Conforme a bola rola, eles vão perdendo os conceitos. O discurso é muito bonito, mas não vai para a prática. Exato. A hora que a bola rola, os conceitos e os valores vão se perdendo pela emoção, né? Eu acho que isso é algo que não acontece no Red Bull. Legal. O papo está muito bacana, mas nós vamos fazer uma pausa no programa É Puro Marketing. Na sequência, a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o Thiago Escuro, que ele participou também da criação do Pão de Açúcar Esporte Clube, que hoje é o Grêmio Osasco Audax. Não saia daí. Batman? Charada falando? Ajuda do Batman? Antes você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo o crime. Melhor ter um Bradesco seguro residencial com cobertura contra roubo, danos elétricos e muito mais. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Siga o Instagram da TV Esporte Mais e fique ligado nas fotos de bastidores, programas e próximas transmissões. É fácil, @TV Esporte Mais. Siga e curta o nosso Instagram. Estamos de volta com o programa É Puro Marketing, recebendo hoje o Thiago Escuro, que é diretor esportivo do Red Bull Brasil. O Thiago também participou da criação do Pão de Açúcar Esporte Clube, que hoje é o Grêmio Osasco Audax, que deu origem ao Grêmio Osasco Audax. A gente tem até um vídeo, antes de entrar no assunto propriamente falando com o Thiago Escuro, a gente tem um vídeo do Danilo Silva, que foi um dos primeiros jogadores revelados pelo Pão de Açúcar Esporte Clube, e ele fala um pouquinho de como foi a montagem do time e de todo esse processo de como nasceu o Pão de Açúcar Esporte Clube.
nome é Danilo Silva, eu jogo de volante, tenho 19 anos. Meu sonho é ser um grande atleta de futebol, ser um atleta de altíssimo nível. Eu comecei com futebol com a influência do meu pai. Meu pai era um técnico na Várzea, né? Ele tinha um time. E aí ele sempre me levava para olhar os jogos. Todo sábado, todo domingo, todo final de semana eu estava com ele. E aí eu fui vendo, eu fui gostando disso. Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. Ele morreu em janeiro. Em final de janeiro eu participei da Supercopa. Foram mais de 72 mil garotos inscritos e foi feita uma seleção. E aí foi juntando tudo até ficar 72 garotos. Aí eu tô aqui desde o início do projeto. O PAEC foi muito importante na minha vida, porque na hora que eu estava mais precisando foi o PAEC que estendeu as mãos para mim, me acolheu, me deu força, né? Hoje eu me senti muito emocionado na hora que perfilou e tocou o hino nacional. Eu vi a torcida, todo mundo em pé. Você pensa, hoje eu tenho que dar mais do que eu sempre dei. Eu acho que o momento mais gostoso para mim é o momento da decisão, que dá aquele friozinho na barriga, que você tem que superar isso, né? E isso aí faz só você crescer. Até o momento de eu machucar, eu estava convicto que eu ia terminar o jogo, né? E eu tentei voltar, eu fui até o último, mas chegou uma hora ali que não deu mais. E aí eu pensei comigo, se eu não sair, pode prejudicar o time. E o que eu mais queria naquele momento era que o time vencesse e fosse campeão. Todo mundo se abraçando, todo mundo reunido, alegre, contente, chorando, gritando. Essa foi a parte mais emocionante de hoje. De 45 times, a gente foi o campeão. Você passa a maior parte do tempo aqui treinando, já visualizando um sonho que você tem. E não tem tempo de ficar pensando besteira, tempo de ficar fazendo coisa errada por aí. Eu tenho muito orgulho de jogar no PAEC. Eles me ensinaram a não ser só um profissional dentro de campo, mas ser uma pessoa decente, uma pessoa honesta fora de campo, né? Eu acho que o PAEC não só concede a oportunidade, mas transforma a vida de pessoas, né? Como transformou a minha. Se meu pai estivesse aqui, eu acho que ele sentiria muito orgulho de mim.
Aí nós vimos o vídeo do Danilo, né? Acho que é para você até emocionante ver. É porque a minha história profissional, a minha vida tem uma relação muito forte com o Pão de Açúcar Esporte Clube, porque foram quase 10 anos. Eu entrei lá com 21 anos, então foi a minha primeira experiência profissional. Foi dessa forma que eu entrei no futebol, pude me desenvolver como pessoa, profissionalmente, aprendi bastante. Então, sem dúvida que é assim, né? É um local, é um clube que vai ser para sempre especial, porque tem um peso grande na minha história. E como mas até antes disso, eu queria observar, esse jogo foi a final da 2ª divisão do Paulista, que é a 4ª de 2008. Nesse jogo aí estava o Paulinho, que está no Tottenham hoje, o Paulo Roberto, que está no Figueirense, o Everton Páscoa, o zagueiro do Sport, o Bruno Pérez, que está no Torino, lateral direito, e o Juninho, lateral esquerdo, saiu no meio da competição para ir para o Figueirense. Então você vê que como foi um projeto e um trabalho que trouxe retorno esportivo, formou pessoas, formou atletas. Então, uma 4ª divisão de São Paulo, nós estamos falando de 5 jogadores que hoje jogam em alto nível, né? E começou, como o Danilo falou ali, com a Supercopa, né? Antes de montar o time, vocês fizeram a Supercopa para ser tipo a primeira peneira, mais ou menos. Isso, o Abílio tinha esse sonho de montar um projeto com futebol e aí procurou o Fernando Soleiro, que foi o presidente do clube durante esses 9 anos que eu estive lá também, o Brunoro como diretor. O primeiro passo foi organizar uma competição que possibilitasse o acesso democrático. Então, qualquer menino entre 13 e 16 anos ia numa loja do Compre Bem, uma bandeira do supermercado do Grupo Pão de Açúcar, que até não existe mais, e se inscrevia. E aí a organização tratava de colocar ele numa equipe, para ele poder participar de um campeonato, ser observado. Então, nem ter uma equipe para participar o menino não precisava, ele individualmente tinha acesso. E foi o primeiro trabalho meu pós-universidade. Eu fui o coordenador da Supercopa Compre Bem pela Brunoro e Coco, que era a agência que organizava. Foi em 2003. E aí, ao término da competição, eu fui convidado para ir para o Pão de Açúcar Esporte Clube, que foi fundado em 2004, com os melhores meninos dessa seletiva. E entre esses melhores, o que mais teve destaque foi o Rafael Martins, que hoje está na Espanha. Isso, entre os atletas que participaram da Supercopa Compre Bem, o Rafael Martins joga no Levante hoje da Espanha, o Bruno Andrade joga no Willem II, na primeira divisão da Holanda, mas acho que o Rafael é quem, até por ter tido destaque aqui no Brasil, jogou em clubes grandes e hoje está na primeira divisão do futebol espanhol, sem dúvida é o que mais se destacou. E daí, o que eu acho de interessante desse projeto do Pão de Açúcar é que começou com a Supercopa, que, vamos dizer assim, foi a peneira, e vocês foram passo a passo, né? Começou primeiro sub-15, sub-17, depois acho que sub-20, só depois profissional. Isso, foi a intenção era começar de baixo para cima. Então, o primeiro ano sub-15 e 17, no ano seguinte iniciou o sub-20, esses meninos passam de categoria naturalmente. Em 2006, houve uma tentativa de parceria com o Juventus, para poder ter equipe profissional, com uma camisa já tradicional, com torcida. Enfim, esse processo acabou não tendo êxito. E aí, em 2007, estabelece a equipe profissional do Pão de Açúcar Esporte Clube, na 4ª divisão de São Paulo. E acho que uma coisa que eu acho que é legal você falar, que tanto o Pão de Açúcar, como é hoje o Grêmio Osasco Audax e o Red Bull Brasil, sempre investiram muito na formação mesmo de atleta, tanto dentro quanto fora de campo, né? Você acha que esse é um caminho que é sem volta, especialmente para times médios e pequenos? Não tenho dúvida nenhuma disso. As principais equipes médias e até grandes no mundo dependem das suas categorias de base para ter elenco competitivo, porque não é possível você se equilibrar financeiramente se você precisa sempre contratar, você não consegue formar. O que precisa reduzir um pouco no mercado brasileiro, na minha concepção, é o peso de que eu tenho que formar para vender, para ter dinheiro. Não, você precisa investir na formação para ter atletas mais qualificados para a sua equipe profissional. A negociação, ela pode ser uma consequência disso, mas eu não acredito que clubes que tenham isso como objetivo principal possam se sustentar por muito tempo. Então, eu acho que ter as categorias de base é o caminho para você formar o atleta dentro do modelo de jogo que você acredita, formar o cidadão, a pessoa com valores, com comportamento, com postura que o clube valoriza.
mas sempre com o objetivo de que ele chegue à equipe profissional e possa entregar performance dentro do clube. E aí, se porventura houver uma negociação e for interessante para as partes, isso é inerente ao mercado do futebol. Mas ter isso como objetivo, eu acho que distorce um pouco o trabalho. É o que muita gente está fazendo hoje, especialmente no interior, onde empresário assume algum clube, pensando somente em tentar vender um outro jogador em curto espaço de tempo. Além de tudo, são projetos e ações que não fortalecem as instituições, né? Os clubes brasileiros precisam ser fortalecidos. E quando você simplesmente aproveita da camisa ou da estrutura para que um indivíduo ou uma empresa tenha retorno financeiro e por qualquer razão essa empresa vai embora, a instituição, o clube de futebol, ela continua deteriorada, ela continua sem se desenvolver, né? Você tocou num outro ponto bacana, que é a necessidade das instituições aqui no Brasil se fortalecerem, né? Muita gente se falou depois, especialmente depois do 7-1 da Copa, né? Brasil e Alemanha na Copa, que o futebol brasileiro estava muito atrasado e até algumas iniciativas que a gente vê como positivas foram esquecidas, né? Todo mundo foi pro mesmo saco, né? Todo mundo trabalha mal e o futebol brasileiro está atrasado. Como você que está dentro, tem contato com vários clubes, como você vê e o que você acha que pode ser feito para evitar, o 7-1 é simbólico, mas para evitar que alguma coisa disso aconteça novamente? O atraso do futebol brasileiro ele vem sendo construído há pelo menos 10 anos, né? Então, você também é um cara que acompanha, que está no dia a dia, que já esteve no dia a dia de clube, sabe disso, principalmente quando você tem contato com o que é feito nos países onde o futebol está mais desenvolvido. Nós estamos construindo isso há muitos anos. Então, não existe capacitação para os profissionais que trabalham na área técnica dos clubes, não existe uma preocupação em estabelecer modelo de jogo, em discutir conceito. É sempre uma política do imediatismo, se ganhou o jogo no domingo está tudo bem, se perdeu está tudo ruim. Então, os clubes não se desenvolveram durante 10 anos e nem os profissionais. Além do que, o futebol brasileiro, principalmente dos anos 80 para cá, porque antes nós tínhamos muitos treinadores argentinos, uruguaios, era um comportamento aceitável, se fechou demais, né? Não existia o intercâmbio. Tanto é que agora os treinadores começam a ir passar 10, 15 dias acompanhando o treino nos clubes na Europa. Isso vem sendo tratado como a solução de todos os problemas, que eu também acho que não é. Então, assim, da mesma forma que nós construímos isso por 10 anos, demanda tempo para se reorganizar, para reconstruir. Acho que independente do 7-1, que na minha opinião não representa nada para o desenvolvimento do futebol brasileiro, aqueles 90 minutos, o Brasil precisa de um projeto para se reorganizar. O processo que chegou até ele explica muito, né? É isso, ele é decorrência de uma série de comportamentos, mas se você for fazer uma análise mais profunda, o 7-1 não representa a diferença entre as duas seleções, o 7-1 não representa a diferença entre as duas ligas, eu acho que a diferença é muito maior. Se você comparar a Bundesliga com o Campeonato Brasileiro, a diferença é muito maior do que 7-1. A Federação Alemã tem mais de 1.000 treinadores licenciados com a licença Pro. Isso significa que esse profissional passou por mais de 1.000 horas de curso de capacitação. O Brasil tem 0. Enfim, então tem uma série de outros parâmetros para comparar Brasil e Alemanha que nos colocam numa desvantagem maior do que o 7-1. Além do que, aqueles atletas são estrelas nos clubes na Europa. Enfim, então eu acho que independente do 7-1, o futebol brasileiro precisa ter um plano para se reorganizar. Hoje as iniciativas são isoladas. São pontuais, né? E pontuais. Depende muito das pessoas e não das instituições. A Red Bull tem times em outros países, né? Tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha e tem na Áustria. Eu sei que você acompanha, tem contato direto com eles, está sempre viajando, está sempre conversando com pessoas de desses outros países. E quando você vai para esses outros países, o que mais te chama a atenção logo de cara, assim? Você chegou, a gente tem até um vídeo para mostrar da academia de futebol do Red Bull Salzburg, lá em Liefering. O que mais te chama a atenção nesse momento? Ter um plano, ter um conceito, independente da gente concordar ou não. Existe uma filosofia, uma metodologia para treinar, para jogar. Isso impacta em tudo, na forma que os investimentos são feitos, isso impacta na forma com que os jogadores são recrutados,
na forma com que os atletas são formados e principalmente uma compreensão muito clara de que é preciso tempo para poder construir uma plataforma consistente dentro do futebol. Então existe um modelo de jogo, uma filosofia, essa filosofia vem sendo construída, no caso do Red Bull Salzburg, por exemplo, já foi a terceira temporada que por muito pouco não entra na fase de grupos da Champions League, vence o campeonato austríaco, mas enfim, o modelo é esse e o caminho é esse. Então vem seguindo a mesma linha de pensamento, independente até de troca ou não de treinador. Sim. Isso é importante frisar, na verdade... Até porque o Red Bull Salzburg, por exemplo, para quem não sabe, começou esse processo todo com o Roger Schmidt, que hoje é o técnico do Bayer Leverkusen. É um cara que teve uma proposta para ir um time médio para grande na Alemanha e aceitou trocar a Áustria para lá e a filosofia foi mantida, né? É isso que o diretor esportivo pode contribuir mais dentro do futebol brasileiro. Começar a fazer com que os clubes criem uma identidade e o processo seja invertido. Então que o Red Bull vá contratar um treinador que acredite na filosofia do Red Bull. E não que o Red Bull tenha que se adaptar à filosofia de um treinador que vem. Então eu acho que nesse sentido a Europa está muito mais padronizada porque o processo de formação dos profissionais ele é muito similar em todos os países. Então o conhecimento básico, a forma de treinar, de desenvolver o jogo, você tem pequenas diferenças, né? Então o Bayern do Guardiola tem algumas diferenças, mas que não são muito gritantes com relação ao Bayern que foi campeão de tudo há 2 anos atrás. Então o Barcelona vem aos poucos mudando bastante a característica do que era com o Guardiola, mas eu acho que os princípios básicos de jogo, eles são assegurados porque todos os profissionais de ponta têm o conhecimento para desenvolver. E acho que no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade de... O treinadorismo ainda é muito forte, né? Que vem um treinador, ele define como tudo vai acontecer dentro do clube e quando ele vai embora você não tem continuidade de nada, né? Eu acho que um exemplo disso foi o São Paulo, que o São Paulo foi meio pioneiro de ter a comissão técnica fixa e tal, e não é à toa essa queda de rendimento que o São Paulo teve nas últimas temporadas foi quando ele deixou de ter, né? Passou a ser mais personalístico em cima do treinador, né? Que ele tinha um staff de ponta, que tinha o Rosan, Carlinhos Neves, tinha uma comissão técnica ali que sabia como trabalhar já há algum tempo, já tinha uma sintonia maior, né? Quando começou a mudar, o reflexo foi para o campo. É por isso que, de novo, quem está no dia a dia tem que ter a percepção e avaliação sobre tudo e todos, né? Então, de novo, o futebol brasileiro busca eleger heróis e vilões, né? E muitas vezes é na figura do treinador. Mas o trabalho do treinador, ele é um recorte, ele é um pedaço do resultado todo. Então eu acho que você tem bastante razão nisso. A partir do momento que o clube começa a ter uma sintonia menos organizada nas áreas em volta do campo, o atleta percebe, o treinador que chega percebe, e aí fica mais difícil você ter um alinhamento de ideias, né? Eu tenho uma frase que eu falo há algum tempo já, especialmente quando as pessoas começam a falar de time grande que cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Para mim, time grande não cai no campo. Ele cai sempre fora. Se você perceber, o bastidor está muito ruim, o ambiente está muito ruim e como você tem dito aqui, é uma coisa que eu acredito, o ambiente faz muita diferença também para o lado positivo e o lado negativo, né? Não tenha dúvidas, porque o dia a dia do clube é o que vai ditar a qualidade do trabalho, o nível de motivação de todo mundo ali dentro, o quanto os atletas vão comprar o conceito e a ideia de jogo, que é isso, tudo isso é um trabalho diário de todos os envolvidos. Então, se não existe um alinhamento entre direção e comissão técnica de ideias, de forma de funcionar, você não consegue transmitir isso para o atleta, que é a última ponta que precisa fechar. Então, se o atleta passa a encontrar dentro do clube resposta para alguns questionamentos ou insatisfações dele, você começa a multiplicar isso e aí o ambiente não produz o trabalho que você precisa para o jogo de domingo, né? Isso é uma coisa que eu até escrevi recentemente, é uma coisa muito comum no mundo corporativo, né? Que é o trabalho de team building, né? Que o futebol meio que abandona. O futebol acha que
Team building é fazer aquele churrasco com um pagode de cerveja antes do início da temporada e daí se unir os jogadores. E não é assim, né? O dia a dia, como a gente tem falado. Porque basicamente eles não precisam ser amigos e provavelmente não vão ser, né? Todos. São seres humanos, pensam diferente, têm hábitos, comportamentos diferentes. Educação totalmente diferente. Agora, eles só precisam ter o mesmo objetivo, ter o mesmo propósito e trabalhar para isso, né? Então, alguns conceitos eu trabalho com os atletas, principalmente na pré-temporada, de talvez seja a profissão de menor exigência de tempo de concentração, né? Então, concentração que eu digo é foco no que está fazendo. Sim. Então, o atleta ele precisa normalmente estar 2 horas concentrado no trabalho. No que ele está fazendo. Em qualquer outra profissão, o nível de exigência é muito maior. Então, que nessas 2 horas, a gente tenha o mínimo de brincadeira possível, o mínimo de distração, que eles tenham dedicação total no desenvolvimento do trabalho. Isso vai possibilitar a construção de uma equipe forte, né? O programa É Puro Marketing faz mais uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos para ver alguns cases de marketing, de ativação de patrocínio fora do Brasil, especialmente, e para falar um pouquinho mais com o Thiago Scuro, que é o diretor esportivo do Red Bull Brasil. Não saia daí. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. O pequeno Lucas tinha um sonho: ser médico. Mas sem ajuda, esse sonho estava longe de ser realizado. Até que um dia, uma empresa doou parte do seu imposto de renda para o FUNCAD de Osasco. E Lucas se tornou um médico que ajudou muita gente. Faça parte da história de uma criança. Destine parte do seu imposto de renda a pagar para os projetos do FUNCAD de Osasco. É simples e não custa nada. Quando nasce o sol, vejo no horizonte o amanhã. Todo dia é dia de sonhar e crescer, de expandir os limites, com a certeza de que somos um só. Olhar o mundo e as novas oportunidades em busca das melhores soluções. Realizar com a força de nossos talentos e a riqueza da nossa diversidade. Cada um fazendo o melhor para que toda mudança seja uma evolução. Ousar com a visão da sustentabilidade e da inovação, na responsabilidade com cada amanhecer. Líder mundial na produção de aço, a ArcelorMittal assina esse compromisso. ArcelorMittal, transformando o amanhã. Estamos de volta para o bloco final do programa É Puro Marketing, que hoje recebe o Thiago Scuro, que é o diretor esportivo do Red Bull Brasil. E nesse último bloco, nós normalmente comentamos algumas ações de ativação de patrocínio, algumas ações de marketing, principalmente fora do Brasil, algumas aqui no Brasil, né? Vamos começar vendo essas ativações, como a ativação da Heineken, da Liga dos Campeões, que agora está chegando na sua reta final. Eu sempre gosto de mostrar essas ações da Heineken, Thiago, que eu considero a melhor ativação de patrocínio do esporte mundial. Assim, que eu acho que é impossível hoje você falar de Champions League e não ter o recall, não lembrar de Heineken, né? O que você acha? Você acha que o caminho que a Heineken escolheu lá atrás é o certo mesmo, de gastar uma grana absurda para fazer um vídeo curtinho desse, mas para realmente mostrar que ela está junto com o torneio, né?
A Heineken, na verdade, usufrui de um conceito que poucas empresas trabalham, né? Que é, não basta você ter a propriedade esportiva, você precisa investir talvez até mais do que você pagou para ter o direito para ativar. Isso faz com que no mundo inteiro Champions League e Heineken se confundam, né? Então a vinheta de abertura da Champions é da Champions ou é da Heineken? E isso reflete diretamente no consumidor, na decisão de que cerveja beber, de qual a opção de compra. Então, sempre ações criativas, muito agressivo nas ações, né? A forma que trabalha, que faz. E é isso, já que eu tenho uma grande propriedade, eu vou investir bastante para contar da forma mais divertida possível para todo mundo que eu faço parte disso, né? Nós também tivemos uma ação muito bacana do Atlético de Madrid para anunciar a renovação de patrocínio com a Volkswagen. Vamos acompanhar. Nosotros preferimos chocarnos antes que perder. O sea, si perdemos, que sea chocándonos, no por tiempo. Yo voy a ganar como di, somos ganadores siempre. Es posible que perdamos. Contra la valla hay gente, boludo. Moyá, Griezmann, ¿quién conduce? Moyá. Pues se lo dejaremos a Moyá. Antoine, ¿te fías de Moyá? Confianza. Va sobrado. Vamos a un poquito de espectáculo. Y en esta oportunidad, nuestro portero marcando gol. A ver si lo consigue. Ese balón que se marcha adentro. ¡Golazo! ¡Golazo! Nos hemos permitido hasta el lujo de dar marcha atrás para enfocar bien y definir ajustado al palo. Grisi, que tiene más experiencia, yo iba a despejar, pero Grisi me dijo, Moyaca, tira un poquito para atrás que hay que definir ajustado al palo. Muy bien, sigue. No, sigue, ponlo grande. Vale, frena. Ahí va el remate, ese balón que se va adentro y tiene que salvarlo en la línea de gol. Lo ha parado uno. Muy bien, chicos. Muy rápido. Digamos que íbamos a ganar. Bastante. Somos ganadores. Había vuelto al circuito y... Hubo pinganillo. Esto no ha acabado. Para Moyá, bien ahora la precisión. Para capturar el balón para José María Jiménez. El salto y dentro. Ahora sí Esse tipo de patrocínio segmentado é muito comum lá na Europa, né? Até o novo diretor de marketing do Santos deu uma entrevista agora que ele falou que quer usar como exemplo isso, que os times da Inglaterra, por exemplo, tem 20 patrocinadores e só um deles está na camisa, né? Você não precisa oferecer sempre a camisa, você pode oferecer essas outras propriedades como uma ação dessa da Volkswagen. No Brasil, você acha que o que mais dificulta isso? O lado dos clubes, das empresas que só querem mesmo a visibilidade ali, elas não estão interessadas em relacionamento, em fazer esse tipo que dá um pouco mais de trabalho, ou você acha que é um pouco dos dois? Eu acho que o primeiro ponto que dificulta isso é credibilidade, né? O futebol brasileiro sofre de falta de credibilidade, esse modelo político onde você não tem continuidade das pessoas, de projetos, isso tudo dificulta. É comum no futebol europeu você ter contratos de patrocínio com mais de 5, 6 anos de duração, principalmente esses que não envolvem propriedade de camisa, porque
É só a continuidade, as ações de ativação é que vai fazer com que o público reconheça como um parceiro do clube, né? Eu acho que, então, para mim, o primeiro ponto é credibilidade. Eu acho que a partir daí os clubes se profissionalizarem para receber e desenvolver essas ações e também ter a percepção de que precisa construir, né? Eu não atuo diariamente nesse segmento, mas tem algum contato, algum relacionamento com o mercado e você percebe que muitas vezes... Você deu aula também disso, né? Você tem formação também, O preço do futebol, comparado com outras alternativas que o diretor da empresa tem para divulgar a marca, para desenvolver ações, é um preço caro. E o futebol acaba vivendo numa bolha onde ele não acompanha o comportamento do mercado. Então, se 2015 e 2016 são anos de previsão de recessão para o mercado consumidor, o clube de futebol precisa conhecer de economia para poder adequar os seus produtos à realidade do mercado comprador, que são as empresas. Então, acho que, principalmente pós-Ronaldo, que elevou muito o preço dos patrocínios, falta essa ligação dos clubes com o mercado, com a economia, com o que é possível. Então, a gente vê aí grandes clubes sem patrocinador master, única e exclusivamente porque o preço está inadequado. Então, esse tipo de segmentação pode até resolver isso, porque o cara não está pedindo muito para o master de estar na camisa, ele pode entrar numa cota menor para ter essas ações. Eu até dei um exemplo aqui de um livro do John Carlin falando de bastidores do Real Madrid, que ele fala que quando eles assinaram o contrato com a Audi, o Real Madrid assinou o contrato com a Audi, foi logo quando o Real Madrid contratou o Beckham. Sim. E o retorno que eles tiveram de mídia, só na chegada do Beckham ao Real Madrid, foi maior do que o valor de contrato deles, que era de mais de um ano, tá lá até hoje. Então é isso, saber entender e oferecer essas possibilidades, né? Porque tem empresa que reclama, já tive contato com uma empresa que reclamou, que ela falou, eu quero patrocinar o clube, aí o clube oferece, a manga é 100, o peito da camisa é 200, a omoplata é tal, mas eu não quero isso, eu quero patrocinar de outra forma, e não tem, não. Porque a gente ainda tem a visão de que marketing e comercial são as mesmas coisas no Brasil, né? Então, isso é muito claro. O departamento de marketing precisa tratar do atendimento, de criar produtos, de ativação, de se relacionar melhor com o torcedor, possibilitar que o seu patrocinador se relacione com o torcedor, e o comercial vende. O futebol brasileiro ainda é muito só do vender, né? Eu vendo patrocínio, ponho a marca, está entregue. E aí você não consegue alavancar outras ações. Nesse sentido, tem bastante dado, assim, por exemplo, o Estádio do Dragão, 80% dos eventos menores que são desenvolvidos dentro do Estádio do Dragão são realizados pelas empresas que possuem cota de parceria com o Porto. Então, um negócio pequeno vai alavancando os outros, né? Você pega o próprio Bayer, agora essa semana saiu a informação de que o Bayer tem 150 milhões de euros em caixa para investimentos. Então, tudo isso construído na relação das empresas. E aí, eu acho que tudo isso, de novo, eu volto na questão da credibilidade, porque os custos do futebol estão cada vez mais altos, a falta de credibilidade na gestão, em geral, também faz com que as empresas tenham certo receio de participar disso, né? E nós temos o último vídeo aqui do programa de hoje. Nós vimos o lançamento da camisa do Red Bull Brasil, como o Red Bull fez, e a gente tem um vídeo que a Nike fez para lançar o uniforme do Internacional de Porto Alegre. Vamos acompanhar. Existe um ditado que diz que onde há fumaça, há fogo. Mas para quem é colorado, o ditado é outro. Onde há fumaça, há tradição. Onde há fumaça, há títulos, ídolos eternos. Há um mar que tinge a cidade de vermelho. Para quem é colorado, onde há fumaça, há o Inter. É uma forma um pouco diferente da Red Bull. Eu imagino que a Red Bull, o formato nasceu do clube e esse formato nasceu do fornecedor, né? Mas, Thiago, a gente está chegando ao fim do programa É Puro Marketing. Eu queria agradecer a presença aqui. Acho que foi um papo muito bacana. É claro que a gente não dá para falar de tudo, tem muito
É muito legal falar de futebol, sobre gestão esportiva aqui no Brasil ainda está engatinhando e você já é um dos caras que está conseguindo sucesso. Eu queria realmente agradecer a presença. Giovanni, eu que te agradeço, parabéns pelo programa, pela iniciativa. A gente precisa discutir mais gestão, marketing, para poder encontrar caminhos, né? Acho que esse talvez seja o grande desafio do futebol brasileiro, do esporte em geral, encontrar o caminho certo. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Muito legal. O programa é Puro Marketing, fica por aqui. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, estamos de volta e eu conto com a sua audiência. Até lá.